Muito bem. Olá, pessoal de casa. Uma boa tarde novamente. Aqui o seu amigo Paulo Pereira, mais conhecido como Paulo Roller. Como vão? Espero que estejam bem e que se lembrem do nosso último estudo e dos assuntos que nós estávamos tratando. Assuntos tão importantes, né? Assuntos assim que nos ajudam a entender as coisas que estão acontecendo e as coisas que em breve devem acontecer, como diz o primeiro capítulo do Apocalipse. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que leem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E que tempo está próximo? Próximo de se cumprir o plano de Deus de redenção do homem e transformação desse mundo. Claro, ele vai consertar as coisas e vai fazer tudo melhor novamente. E Deus seja louvado por isso. E graças a Deus, nós temos a Bíblia na mão, temos a palavra dele, temos aquilo que ele disse que é suficiente para nos fazer entender e sermos salvos afinal. Pois João, capítulo 17, no verso 3, diz que é pelo conhecimento que nós seremos salvos. Conhecer essa história de Deus dando o seu Filho por amor à raça humana. Não um Deus mau, nem um tirano. João, na epístola de João, ele diz que o testemunho do Pai é de que ele deu o seu Filho, ok? Então, nesse pensamento de que Deus, ele nos deseja aperfeiçoar, moldar, de que a mensagem dele é uma mensagem para esse tempo de graça e misericórdia, pois reconhecemos que os homens, eles se conhecerem, eles não vão tomar as decisões e as atitudes que tomam ou tomariam diante de certas coisas que acontecem ou acontecerão se eles conhecessem a palavra de Deus. Então Deus se achega para nós não com legalismo, não com tirania, não com imposições, como faz o inimigo de Deus, mas ele chega com sua palavra branda, com seu amor, explicando tudo aquilo que nós precisamos entender e que por meio da palavra, por meio da Bíblia, todos podem compreender, até mesmo uma criança. Por isso que as crianças gostavam de se assentar ao colo de Jesus, pois ele explicava de uma maneira fácil que todos podiam entender, ok? Então, que bom que vocês estão aí de novo em casa com a gente para poder acompanhar mais esse estudo. O que nós vamos falar hoje nesse estudo, antes de nós fazermos nossa oração, é o que acontecerá quando o mundo ele interpor a lei de Deus com uma lei humana. Qual será a reação que haverá entre o país que nós conhecemos como o país da profecia, que são os Estados Unidos da América, fazendo uma lei que restringe a liberdade de consciência? Qual é o pontapé inicial para essa grande crise que se inicia? E como é que a gente pode olhar para aí fora e, como falamos no estudo passado, vermos os poderes políticos e religiosos se arregimentando para, mais uma vez, como na Idade Média, comandar a consciência do povo? Então eu convido vocês para pegar a Bíblia e, de uma maneira simples, né, de um amigo falando para outro amigo, revermos algumas coisas, entender o tempo que nós estamos vivendo e o que nós devemos fazer para salvar nossa família, antes que venha um tempo terrível que está para vir. 7 últimas pragas hão de vir sobre esse mundo, sobre os transgressores da lei de Deus. E o que fazer para eu, minha família, para nós sermos livrados dessas 7 últimas pragas? Por que elas virão? O que trarão elas? Qual foi e qual será? Né? Qual foi e qual será esse pontapé inicial? Então isso nós vamos ver hoje, ok? Mas eu convido vocês antes a fazer uma breve oração comigo. Vamos lá então? Nosso bom Deus que está no céu, agradecemos a Ti por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de entender, de conhecer um pouco mais e de saber como estarmos livres nessa hora final. Abençoa a cada amigo, que a mente dele possa se concentrar e nesse momento dar todo o valor àquilo que o Senhor diz. Não aquilo que acha o amigo Paulo, mas aquilo que está escrito na tua palavra.
porque sabemos que o Senhor nos ama, nos escolheu para essa hora final, para sermos heróis e chegarmos no céu, na eternidade, como conquistadores. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, muito bem. Antes do nosso estudo, uma oração, claro que sim. Mas como entender toda essa grande crise? Lembrem-se que o ataque de Satanás é a lei de Deus, pois a lei de Deus é a norma de seu caráter, sua aliança que ele fez com o povo no Sinai, uma aliança de comportamento, de como os seus filhos atuariam para com seu Deus e para com seu próximo. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Cristo, dados a Moisés, e Moisés apresentando-as ao povo, dizendo: essa é a aliança do Senhor teu Deus com vocês durante todas as vossas gerações. Então, quando nós estamos vindo aqui para falar da Bíblia, não vamos falar apenas de um mandamento, em específico o sábado, é claro, pois o grande conflito final e o ponto a ser discutido nessa última hora estará entre o dia de guarda, um dia de descanso, entre aquele dia que a Bíblia diz ou o dia que os homens e suas leis humanas diz, ok? Então entendemos que, pela Bíblia, o ataque de Satanás é a lei de Deus, aos 10 mandamentos. Ontem nós falamos a respeito de Daniel 7, capítulo 7, verso 25, onde ali diria que esse poder, ele se engrandeceria acima do Altíssimo e desejaria, e mudaria os tempos e a lei. Como assim mudaria os tempos e a lei? Sendo o ataque de Satanás aos princípios da palavra de Deus, quais, se ele os ferir, ele sabe que os homens seguindo errado não terão um caráter conforme a Bíblia deseja, conforme o Salvador deseja, e assim alcançar a vida eterna. Então ele sabe que esse ataque é bem sucedido, e não precisa ser a todos os mandamentos, mas apenas a um único mandamento, ok? Tiago, em sua carta, ele diz que se nós tropeçarmos em um mandamento, nos tornamos culpados de todos. Mas vamos ler a Bíblia? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos lá em Tessalonicenses, meus amigos, ok? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, não acontecerão essas coisas sem que isso aconteça. E quem aqui, Paulo, ele se refere sendo vindo a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição. De acordo com todos os historiadores e teólogos, sabemos que se refere a esse poder romano, a Igreja Católica Romana, que dentro desse Império Romano viria um chifre pequeno. Para quem estuda Daniel, esse se engrandeceria acima do povo de Deus, perseguiria o povo de Deus, mataria o povo de Deus, como vemos na história, na Idade Média, toda aquela perseguição, né? Bom, continua. Por que ele é chamado, por que é chamado apostasia? Apostasia seria uma traição e um abandono da verdade. Sabemos que Deus, através de Cristo, claro, ele desejou e deseja ter uma igreja na terra, tratada como sua esposa, a esposa do Cordeiro, ok? Essa igreja não é e não apenas são as paredes, uma instituição. Não é isso. Mais à frente, mais a fundo do que isso, somos nós, unidos no mesmo pensamento, no mesmo caráter, com o mesmo propósito, sendo pessoas diferentes, mas copiando o caráter de Cristo. Essa é a igreja dele, com quem ele casa, a qual será dada a festa das bodas do Cordeiro, o qual nós estaremos todos juntos assentados à mesa, ok? Mas
essa igreja romana, que começou, vamos dizer assim, correta, com a Idade Média, homens gregos, pagãos, entraram nela e assim corromperam aquela igreja que era pura. Podemos ver isso na história. E o tempo passou e o que conhecemos hoje é a Grande Babilônia, como diz Apocalipse 17, a mãe das meretrizes. Ou seja, ela tem filhas. Filhos herdam características dos pais. Por que que a Grande Babilônia, a Igreja Católica Romana, né, não de acordo com o Paulo, mas de acordo com a Bíblia, com os historicistas e com todo o povo, por que ela tem filhas? Os filhos herdam características dos pais, ok? E essas igrejas que saíram da igreja mãe, elas também herdaram características. Os seus reformadores deixaram de reformar na Idade Média. Ao invés de outras reformas continuarem limpando aquilo que o papado fez durante uma idade das trevas inteira, um período profético, né, de tempo de escuridão, onde a Bíblia foi escondida e o povo foi submetido a uma ignorância por parte de um poder secular, atemporal, ligado ao império que era Roma, escravizando a mente do povo, enganando. Como dissemos ontem, mais uma vez, está para acontecer assim novamente. Roma, ela procura a supremacia que ela perdeu no Velho Mundo. Na Europa, é claro. Por que nós temos Roma, o poder romano, né, conhecido hoje como Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua sede no Vaticano, sendo uma monarquia, né, sendo o Papa ali o rei, e agora, né, ele tendo todo esse poder, essa voz no mundo inteiro, tapete vermelho estendido, porque é tratado como uma besta. Uma besta não é um monstro, uma besta é um poder político, é um poder religioso que se usa do poder político para impor suas leis e assim perseguir e oprimir aqueles que não estiverem de acordo com os seus ditos. Não foi assim na Idade Média? Não foi assim no passado? Mesma coisa será hoje. Temos o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, católico. Né? Então aquele país que fugiu da Europa para o novo mundo se tornar, né, os Estados Unidos livres da América, agora eles começam de novo a dar as mãos ao papado, a essa aliança. Logo, né, todas essas igrejas evangélicas mais importantes dos Estados Unidos darão o braço ao espiritismo, né, que a Bíblia contradiz fortemente, pois a Igreja Romana já o fizeram. Desde que reuniões, desde 2015, 2016, os evangélicos das principais igrejas evangélicas protestantes, né, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, eles assumiram que aquela reforma que aconteceu no passado foi um erro. Os católicos, né, os líderes católicos, por sua vez, pedem perdão por aquela perseguição que quase matou 50 milhões de pessoas, e os evangélicos agora, né, esses grandes, né, assim, dos Estados Unidos pedem agora então uma volta. Então não é a Igreja Romana que está mudando, ela não muda, ela se julga infalível. São os protestantes dos Estados Unidos, né, que não é mais a maior nação protestante, agora tem um presidente católico e totalmente apoiador do Papa. E a Bíblia diz que quando as nações se enfileirarem a apoiar o homem do pecado, aquele que deve sua satisfação a alguém maior do que ele. E quem é maior do que o papado? Os jesuítas. E quem está maior do que os jesuítas? Temos, né, a maçonaria, temos os Illuminates, todos são poderes arregimentados para essa última hora. São homens que muitas vezes, desejando fazer o bem, são enganados por instituições, ok? Então o que nós estamos falando aqui é de que Deus não deseja que façamos parte de nenhuma instituição secreta, muito menos essas que pervertem a palavra de Deus, ok? Então vamos ficando aqui. Tá interessante? Tá legal? Tá bacana? Segunda parte tem mais. Daqui a pouco a gente volta, ok? E nós vamos então ver
um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Já voltamos.